Olá a todos e todas que estão conosco aqui nessa live da Ampul. Começamos agora o programa Ampul em Pauta, uma série produzida pela Ampul e que convida historiadores e historiadoras para debaterem temas contemporâneos. Meu nome é Sônia Menezes e hoje nosso debate traz como tema a produtora Brasil Paralelo e os ataques à história profissional. Nos últimos anos, temos visto se acirrarem as ofensivas contra professores e professoras de história, historiadores e historiadoras, que têm sido interpelados judicialmente por empresas como a Brasil Paralelo por fazerem a reflexão crítica de seus conteúdos, o que aguça ainda mais o caráter autoritário de tais ações. As versões higienizadas e abrandadas de conteúdos que seriam frutos de pesquisas históricas sérias ou a descoberta de novidades sobre o passado, em grande medida se configuram numa leitura de antigos paradigmas que sustentam a manutenção de processos autoritários, preconceitos e, muitas vezes, a utilização desonesta de informações extraídas de teses e dissertações, ou mesmo fontes históricas recortadas para referendar argumentos cujo fim é a desqualificação de vários sujeitos e enunciados científicos. Desse modo, o desafio é entender essas narrativas históricas autodenominadas novas versões do passado, mas que muitas vezes são altamente comprometidas com os objetivos políticos e mercadológicos de seus grupos produtores. Para conversar conosco sobre esse tema tão complexo, nossos convidados e convidadas trarão um pouco de suas experiências e reflexões sobre o alcance, problemas e desafios dessa produção. Nossa primeira convidada é Maiara Balestro. Balestro é mestre em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem experiência na área de História, com ênfase em História moderna e contemporânea, atua nos seguintes temas: direitas, fascismo, hegemonia, Estado, poder e intelectuais. Organizou com João Elter Borges de Miranda o livro Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo, Reflexões sobre o Brasil Contemporâneo, pela editora Texto e Contexto, no qual também é autora do capítulo Brasil Paralelo, Atuação, Dinâmica e Operação, a serviço da extrema-direita de 2016 a 2020. Nosso segundo convidado é o professor Carlos Zacarias, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. Zacarias tem doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. É ainda membro do conselho editorial de várias revistas e coordena o Politiza, grupo de pesquisa e história política dos partidos e movimentos contemporâneos de esquerda e direita. Além disso, é autor do livro Os Impasses da Estratégia, os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936 a 48, pela Ana Blume. É também coautor do Estado Novo, As Múltiplas Faces da Experiência Autoritária pela UDUNEB e A Contribuição Crítica da Historiografia Revisionista pela editora Consequência. É ainda organizador de capítulos de História dos Comunistas no Brasil, pela UFBA, editora da Universidade Federal da Bahia, de Tédio Não Morremos, escritos pela esquerda, pela editora Quarteto, e Foi Golpe, o Presente como História, também é editado pela editora Quarteto. E para completar o nosso quadro de hoje, temos o professor Fernando Nicolazzi. Nicolazzi possui doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro dos do programa de pós-graduação em História, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, é pesquisador do Laboratório de Estudos e Usos Políticos do Passado, LUPA. Tem experiência na área de História, com ênfase em teoria da história e historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da história, historiografia moderna, historiografia brasileira. Dentre seus livros publicados, organizou, juntamente com Arthur Ávila e Rodrigo Turim, o livro A História Indisciplinada, Teoria e Ensino e Difusão do Conhecimento Histórico, pela editora Mil Fontes, publicado em 2019.
Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa conversa, né? E aí eu passo a palavra para vocês também darem as boas-vindas. Segue a ordem. Maiara. Obrigada, Sônia, pela apresentação. Primeiro, quero agradecer a Ampul pelo convite, por poder participar dessa mesa, desse debate, junto com o Fernando, junto com o professor Zacarias, né? Então, eu quero agradecer a todos, quero dar bom dia a todos, a todas e a todos, né? De lidar com esses enfrentamentos, enfrentar essa empresa, lidar com esses problemas na nossa área, né? Então, participar dessa mesa será um grande aprendizado para mim. E, então, eu quero agradecer a todos que vão assistir e a todos que organizaram também. Então, é isso. Obrigada, Maiara. Professor Zacarias. Uma saudação à Ampul Brasil, essa nossa entidade que nos representa e que nos dá orgulho, especialmente a diretoria atual, na pessoa do professor Valdeir Araújo. Uma saudação, Sônia, Maiara Balestro, Fernando Nicolás, é um prazer grande dividir essa mesa com vocês aqui. Eu sou também do GT História e Marxismo, e eu acho que o tema é de extrema relevância para a gente debater aqui. A gente precisa, de fato, aprofundar as discussões sobre as apropriações do passado, e é o que nós vamos tentar fazer aqui. Então, saudação, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Zacarias. Professor Nicolasi, seja bem-vindo também. Obrigado, Sônia. Olá a todos e todas. Queria, então, agradecer a Sônia por essa generosa apresentação. Também saudar a direção da Ampul pela iniciativa de realizar esses debates e saudar todos os colegas, historiadores e historiadoras brasileiros, né? Dizer que é uma alegria participar dessa, enfim, mais desse diálogo, né, digamos assim, com a Maiara, com o Carlos. Eu acho que é uma oportunidade para fortalecer um combate mesmo historiográfico, né, um combate no bom sentido, né, de discutir questões que são extremamente importantes e urgentes para o contexto social, político brasileiro, a partir de uma perspectiva historiográfica, né. E, desde logo, eu queria manifestar aqui minha solidariedade à Maiara, ao Carlos, e, em nome deles, minha solidariedade a todos os colegas que sofreram ataques por parte da empresa Brasil Paralelo, que são claras tentativas de censurar e de, enfim, cercear as pesquisas a respeito, enfim, de práticas de uso do passado, formas negacionistas de história. E acho que é importante que a gente faça disso realmente um combate coletivo, né? E daí a importância da Ampul, e destacar, então, minha alegria por participar dessa oportunidade. Muito obrigada, Fernando. E aí eu gostaria de começar, então, falando para a gente entender um pouco o que é essa empresa, né? Quem é a Brasil Paralelo e como é que ela se financia, né? Como é que essa empresa surge no cenário nacional, para a gente entender um pouco desses processos de constituição, dessa história que vem sendo produzida aí por esse grupo. Queria, então, começar com a Maiara, que já tem um trabalho aí, né, sobre essa questão, e aí eu acho que, Maiara, você poderia começar nos falando um pouco sobre isso. Obrigada, Sônia. Então, o Brasil Paralelo, ele surge ali no contexto de golpe político, em 2016, em Porto Alegre, né? É uma empresa que produz filmes, produz documentários, e surge em Porto Alegre, e no finalzinho de 2018 ela vai para São Paulo, né? Essa empresa ela vai para São Paulo, num contexto que já tinha Jair Bolsonaro no poder, então ela, de Porto Alegre, ela vai para São Paulo. Então ela tem essas duas sedes, né, em Porto Alegre e em São Paulo, e a atuação dela é através de plataformas nas redes sociais. Então ela atua nesses dois mecanismos, né, seja na plataforma, seja nas redes sociais. Então ela surge nesse contexto aí de golpe, né, em Porto Alegre. Então, ela surge a partir desse cenário, ela surge através de 3 sócios, né, 3 jovens, o Henrique Viano, o Felipe Valerim e o Lucas Ferrugens, são 3 jovens de Porto Alegre mesmo.
Então, eles falam que eles têm uma forte influência, né? Teve uma forte influência do professor do Olavo de Carvalho e do Hélio Beltrão. Eles falam que eles surgiram através, sendo influenciado por essas duas figuras, né? Seja por Hélio Beltrão, seja por Olavo de Carvalho. Então, eles surgem nesse contexto, e ali em Porto Alegre, e no final de 2018, eles vão para São Paulo, né? Eles atuam em São Paulo, vão com a produtora em São Paulo. Então, são esses dois lugares, Porto Alegre e São Paulo, né? Diante disso, eles produzem conteúdos, né, filmes, documentários. Dentro da sua plataforma também tem um próprio núcleo de formação do Brasil Paralelo. Então, assim, são materiais audiovisuais de caráter histórico, filosófico, econômico e político, né? E com base num trabalho revisionista, negacionista, né? Então, surge durante esse contexto aí de 2016 e no final de 2018 eles mudam para São Paulo, né? Obrigada, Maiara. Acho que poderia, Nicolás, falar um pouco de como é que é o processo de financiamento, né, com essa empresa, como é que ela consegue se manter, né, como é que ela vem se mantendo aí ao longo desse período. Acho que complementando um pouco do que a Maiara falou, é importante destacar que é uma empresa que, desde o início, ela se definiu como uma curadoria de palestras, né? Então, ela regimentava pessoas, palestrantes, sobretudo homens, em sua maioria brancos, para, no limite, fazer uma difusão ideológica do olavismo, né? Pessoalmente, eu penso que se trata também de uma modalidade de sustentação ideológica do bolsonarismo, embora isso eles recusem, né? E parte depois talvez a gente volte a comentar um pouco isso, mas parte dessas medidas extrajudiciais que eles têm realizado é no sentido de tentar negar tanto esse vínculo com algumas perspectivas muito difundidas pelo Olavo de Carvalho, e também com parte da atuação do bolsonarismo, e quando eu falo bolsonarismo não se trata do governo Bolsonaro, mas de uma ideologia, de um modelo de cultura política muito mais amplo, que talvez mesmo antecedeu a própria figura do Bolsonaro, né? Então, esse é um modo de funcionamento deles. Eles destacam muito o formato empresarial dessa curadoria de palestras. Então, há um discurso empreendedorístico muito forte, né? Então, eles fazem uma espécie de mitologia da origem da empresa. 3 jovens rapazes brancos de classe média alta de Porto Alegre, que começaram com apenas 2 câmeras na mão, e criaram toda essa empresa bastante imponente atualmente, né, em termos de impacto financeiro e também de repercussão política no Brasil. E eu acho que esse discurso empreendedorístico ele funciona também como uma espécie de mecanismo de engajamento do público. Né? Acho que o público se identifica com isso. Né? Então vem um pouco essa ideia do self-made man, né? do faça por si mesmo, sem qualquer tipo de intervenção governamental ou formas de financiamento por parte do Estado, né? Então, isso é algo bastante reforçado. O que tem de informação pública, digamos assim, aquilo que é mais ou menos transparente, é o fato de que, então, eles afirmam que não recebem nenhuma verba pública e que vivem a partir de assinaturas ou de pagamento de mensalidades ou quase dízimos, né, por parte dos seus associados. Então, eles estimam ali em torno de 250 mil associados, e o valor mínimo de pagamento dessa mensalidade, até onde eu sei, é R$10, então isso dá um volume substantivo de financiamento. Então, alguns dados que repercutiram na mídia recentemente, eles gastaram cerca de R$3 milhões em propagandas em redes sociais, ou no caso apenas no Facebook, né, em outras redes sociais eu desconheço dados. Então é um montante bastante alto, né, e esse é um pouco o discurso que eles colocam para o público, né, um financiamento por parte dessas mensalidades. O que eu acho importante é que caberia, então, talvez questionar um pouco isso. Será que, de fato, existem 250 mil sócios adimplentes? Todos esses recursos vêm apenas
dessa forma de financiamento? Por que a empresa teme tanto essas investigações que estão começando a partir da CPI da Covid, né, que vai, enfim, quebrar alguns sigilos da empresa? Né? Acho que também cabe a nós perguntarmos, enquanto pesquisadores do modo de procedimento dessa empresa, que relações essa empresa mantém com o chamado gabinete do ódio. Então, circulam por aí, inclusive disponibilizados pela própria empresa, algumas fotos deles com aquele Alan dos Santos, né, que é uma figura importante também na disseminação do bolsonarismo. Então, de resto, o que nós temos de informação, salvo engano, é um pouco por aí, e caberia, talvez, algumas investigações mais detalhadas para apurar, de fato, a veracidade dessas informações, né? Então, eu só queria destacar que eu não estou colocando isso a priori como algo suspeito, mas apenas indicando que as informações que nós temos são muito limitadas, né? Então, caberia justamente investigações mais cuidadosas nesse sentido. Acho que a dimensão da transparência que é cobrada de todos, né? Também pensar como é que essa produção se organiza é um elemento importante. E por falar nisso, acho que tem uma temática que tem sido muito sensível para nós historiadores e historiadoras nos últimos anos, que são os ataques, né, realizados por vários grupos de direitas, em sua maioria, né, aos professores e professoras de história. Esse fenômeno não é recente, não é exatamente agora, mas ele tem se aguçado aí nos últimos anos. Professores e professoras que já foram processados, que já foram chamados para a delegacia por conta de afirmações, ou em sala de aula, ou em redes sociais, né? A gente tem vários casos. Um dos emblemáticos, por exemplo, foi da professora Marlene de Favre, ali da Universidade Federal de Santa Catarina, né, acho que da Federal de Santa Catarina, ou foi da UDESC, perdão, e essa série de problemas que a gente tem assistido de caça às bruxas, né? Então, as mesmas empresas e os mesmos grupos que dizem contar uma outra história, trazer outros elementos, também acabam utilizando de práticas de coação dos professores. Então, para falar um pouco sobre isso, né, a gente tem aqui o professor Carlos Zacarias, que recentemente foi interpelado judicialmente por uma postagem no Facebook, a própria Maiara também, por conta do seu livro, né, autores foram pressionados por apresentarem suas pesquisas, que são com base em dados e pesquisas científicas. Então, eu gostaria que a gente pensasse, né, pensar a partir dessas colocações e da experiência de vocês, como nós podemos compreender iniciativas do grupo, de outros grupos, como Escola Sem Partido, né, todo esse movimento de uma história politicamente incorreta frente à historiografia, à história profissional. Queria começar com o professor Carlos Zacarias, né, já que, né, falar um pouco dessa sua própria experiência. Professor Carlos. Bom, Sônia, a experiência não é nem um pouco agradável, né? Ninguém imagina que com 30 anos, eu tenho quase 30 anos de docência em ensino superior, eu fui professor da Universidade do Estado da Bahia durante quase 16 anos e sou professor da UFBA por 11 anos. E mais recentemente, eu que nessa minha carreira toda nunca tive problemas, eu passei a ser alvo como todos nós. Você citou o caso de Marlene, lá de Santa Catarina, há outros professores que têm sido assediados, né? E há tentativas claras de intimidação. Eu, em 2018, como fui aqui na UFBA, o professor que propôs a disciplina o golpe de 2016 de Futuro da Democracia no Brasil, uma disciplina que tinha sido oferecida originalmente pelo professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, né, um tópico especial em ciência política, uma disciplina que passaria despercebido, como as nossas disciplinas passam despercebidas, né, talvez sejam celebradas nas nossas universidades por alunos que nos acompanham e que gostam da gente, mas assim, fora da universidade ninguém dá atenção ao que a gente faz. Né, o que é, diga-se de passagem, uma coisa lamentável. A gente está descobrindo agora a necessidade de romper, né, a torre de marfim da universidade e falar para fora. Isso é muito importante, né? Então, o Luiz Felipe Miguel ofereceu lá e teve aquela circunstância, aquele momento em que o então ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que ia acionar os órgãos controladores da República golpista, né, de Michel Temer, para ver se o professor não feria nenhum dispositivo da probidade do cargo público que ele ocupava. E houve um movimento nacional, houve muita coisa falando, eu estava entre um semestre e outro e terminei oferecendo a disciplina e ganhei um processo. É um processo de um vereador, né, signatário do movimento Escola Sem Partido, aqui na Bahia. Ele tentou uma liminar para impedir que a disciplina fosse oferecida, não conseguiu.
eu liderei um grupo de 20, eu mais 22 professores que oferecemos a disciplina. Esse processo ainda não se encerrou, o que significa que ainda somos alvo dessa circunstância, né? Está na mão do juiz, o juiz indeferiu a liminar dele, eu suponho que vai também arquivar o processo, né? Ou seja, nós vamos vencer esse processo, mas é uma tentativa de intimidação, né? E mais recentemente, por conta de um post que eu fiz, né? Maiara é do meu grupo de pesquisa, o Politiza, né? Um jovem do meu grupo de pesquisa denunciou, esse jovem é professor da escola pública aqui, ele denunciou que havia a indicação de um conteúdo da Brasil Paralelo para estudantes da escola pública, né? E o Estado da Bahia estava iniciando o seu ensino online. Então, eu vi, né, eu conhecia o material da Brasil Paralelo, eu não sou um estudioso da Brasil Paralelo, eu estudo os partidos de direita e esquerda, mas não sou um estudioso especificamente da Brasil Paralelo, mas conhecendo já os conteúdos e já tendo feito um debate sobre aquele filme deles, Brasil entre armas e livros, né, o que é uma peça de propaganda ideológica, uma falsificação do começo ao fim da história. Eu chamei atenção no Facebook para o fato de que não era possível que o governo do Estado da Bahia, um governo do PT, comportasse uma indicação dessa natureza. E, para minha surpresa, o meu post repercutiu, né? Houve muitos comentários, eu suponho, de uma maioria de professores, e pessoas vieram no meu inbox e me disseram que tinha havido um erro, de que certamente tinha sido um professor e que tinha indicado, e como não tinha havido revisão, essa indicação foi para lá que eles iam corrigir. E no mesmo dia, de fato, foi retirado do ar essa indicação da Brasil Paralelo, eu fiquei muito feliz. E uns 2 meses depois eu recebi essa notificação extrajudicial, que é uma tentativa de intimidação. Eles pediam a retratação pública, que eu colocasse na mesma rede social essa informação de que eu pedia desculpa a eles, né? Eles alegam que eu os difamei, porque eu chamei de olavista, falei do negacionismo que os conteúdos da Brasil Paralelo comportam, e disse que, supostamente, como o Fernando disse aí, né, nós todos lemos a imprensa, né, que supostamente essa empresa tem sido vitaminada por verbas do governo Bolsonaro, porque é isso que tem saído na imprensa, né? A CPI da Covid quebrou o sigilo bancário da Brasil Paralelo, o ministro Gilmar Mendes manteve a quebra do sigilo, embora limitando ao período da pandemia, ao início de março, né, até aqui. E nós, né, como o Fernando disse, queremos saber de onde é que vem esse dinheiro, né? Já que eles se arrogam, né, a serem defensores da liberdade, e primeiro atentam contra a liberdade, garantida na Constituição pelo artigo 207, nós temos a liberdade didático, científica e pedagógica, é uma garantia constitucional, já que eles são tão defensores da liberdade, não deviam intimidar e deviam, sim, trabalhar para que as suas contas sejam publicizadas, para a gente conheça de onde as verbas vêm. Então, essa empresa, que é uma empresa que nasce num contexto em que a produção de conteúdo pela internet, uma coisa que é algo muito recente, e essa produção de conteúdo de internet comporta tudo, né? Comporta coisas qualificadas, gente preocupada com a ciência, preocupada com a verdade, mas, ainda mais do que isso, comporta um bando de charlatões, um bando de pessoas que não estão nem preocupadas com a verdade, com a ciência, né? E se não fosse o suficiente já atentar contra a história, né? Porque há, sim, uma verdade na história, embora a gente discuta muito isso, mas, sim, há uma verdade que é trazida pelos historiadores que provam aquilo que dizem, né? Não fosse suficiente isso, eles atentam contra a vida das pessoas, quando negam a vacina, quando embarcam nesse discurso negacionista em torno da ciência, daquilo que a ciência produz para salvar vidas, daquilo que as autoridades sanitárias dizem em relação ao que é a pandemia e a crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, é lamentável que isso tenha acontecido, e eu fico muito feliz que a gente possa debater, porque é assim que a gente tem que fazer, construir a alternativa de oferecer às pessoas conhecimento científico e algo da verdade que é possível de ser conhecida, né, a partir das provas que a gente traz, daquilo que a gente experimenta e da testagem dessa nossa verdade, né, com os nossos pares. Obrigada, professor Zacarias. É muito interessante porque os mesmos grupos que acusam os historiadores e professores de doutrinadores utilizam de artimanhas quando muitas vezes parecem perder no campo da reflexão crítica, do discurso, da produção do conhecimento, utilizam de artefatos, de artifícios jurídicos para interpelar, né? Acho que o Nicolás também tem feito uma reflexão bem interessante sobre esses desafios, né, dessa produção pública reacionária que tem chegado aí sobre a gente.
Eu acho que também, indo um pouco na linha do que o Carlos colocou, e aí você perguntou justamente a relação digamos assim, do modus operandi da Brasil Paralelo com o movimento Escola Sem Partido, né, que é algo que também teve um efeito bastante devastador para os profissionais da educação no Brasil, né. E eu vejo como algo muito próximo, né, há uma simbiose em termos de procedimento de atuação, tanto do movimento quanto da empresa, né. Eu destacaria em primeiro lugar que parte da estratégia de marketing da empresa, logo no começo das suas atividades, ali pelo ano 2017, quando eles estavam lançando a série de conteúdo histórico Brasil, a Última Cruzada, eles fizeram uma campanha que eu considero bastante violenta nas redes sociais e bastante desonesta também, que é no sentido de atribuir uma determinada figuração para professores de história como se eles fossem mentirosos, né? Então isso era dito muito claramente, muito explicitamente, né? Essa é a série que vai desmentir o seu professor, essa é a série que vai desbancar o seu professor. Então é um ataque, realmente, eles se colocaram no mercado dos produtos históricos a partir de um ataque aos profissionais da história. Né, e eu diria que, além disso, há uma simbiose, há uma semelhança muito próxima com Escola Sem Partido, no sentido de propagar que professores são doutrinadores, que haveria um suposto domínio do marxismo cultural nas escolas e nas universidades, o que, de resto, eu tenho absoluta certeza que eles jamais conseguiriam comprovar esse fato. Né, isso a gente pega dados, coloca dados de tese, dissertações que a CAPES disponibiliza, só fazer uma contagem ali para quem tiver curiosidade. Né, isso é algo que não procede, não há dados empíricos que permitam sustentar esse suposto domínio do marxismo cultural nas universidades. Né. E eu acho que também correlato a isso há uma tentativa de esvaziamento desses espaços formais e que são públicos, né, de ensino. Né? E o que está por trás disso é uma valorização clara da dimensão privada, dos aspectos familiares, de um certo familismo como procedimento de formação dos indivíduos. Né? Não é à toa, então, que a empresa também investe muito nas discussões sobre homeschooling, sobre educação familiar, educação domiciliar. Né? Eu acho que também esse modelo das ameaças jurídicas, dessas notificações extrajudiciais, também aproxima muito da Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido tinha um modelo que era disponibilizado no site de notificação extrajudicial para quem quisesse fazer isso contra professores. Acho que o que aconteceu com o livro que a Maiara organizou, e que consta ali, acho que é importante até, no primeiro momento, a editora poderia até ter se contraposto a isso, né? Mas, claro, a gente entende, compreende tudo o que está por trás disso, inclusive em termos de gastos financeiros de entrar num processo judicial, mas o que aquelas notificações indicam é que há um modelo ali, e que eles simplesmente vão adaptando conforme o professor, a pesquisadora que está sendo coibida na sua prática de pesquisa, né? Então, acho que há uma proximidade muito grande, de fato, com esse movimento do Escola Sem Partido, né? E eu atribuiria um pouco isso a uma certa dose de ressentimento, né, que marca boa parte desses fenômenos da direita, dessas manifestações de ataques às escolas, às universidades no país. Né? Então, acho que, complementando um pouco o que o Carlos colocou, eu acho que isso merece Nós ficamos muito tempo olhando a Escola Sem Partido como se fosse uma bobagem, né? Eles ficaram durante 10 anos sedimentando aquilo. Eu acho que quanto mais cedo e mais urgente nós nos impusermos diante dessas imposturas e desses ataques, eu acho que é fundamental, inclusive, para salvaguardar a liberdade acadêmica, né, que no fundo é um pouco isso que está em jogo. Obrigada, Nicolás. E Maiara, você quer falar um pouco de como foi essa sua experiência também, né, de se deparar com essa coação, esse processo, essa interpelação, na verdade? Então, complementando o que o professor Carlos falou, que o Fernando falou, ano passado, né, eu e o colega do mestrado, o João, organizamos esse e-book, né, com a editora Texto e Contexto, e foi publicado no final do ano passado. E em junho agora, eu e mais 3 colegas, né, nós recebemos a notificação extrajudicial.
Aí, quando chegou realmente, é igual o professor Carlos falou, né? Quando chega-se um papel em mãos extrajudicial de uma empresa lá de Porto Alegre, você fica um pouco assustado, né? Até porque somos jovens pesquisadores, a gente nem começou ainda a carreira acadêmica, a gente está começando agora. E a minha dissertação é sobre o Brasil Paralelo, né? Sobre a atuação do Brasil Paralelo, compreender o fenômeno dessas direitas, né? Essa nova direita, das direitas radicais. Então, a minha preocupação é compreender a atuação do Brasil Paralelo diante desse fenômeno da ascensão, né, conservadora. Então, quando isso chegou em mãos para nós, né, para mais 3 colegas que escreveram dentro do e-book, assusta, né, porque você vê ali um papel extrajudicial e fala, meu Deus, o que é isso, né, o que seria isso? Aí, quando eu abri e li, né, aí eu vi que era uma notificação falando do artigo meu com o Eduardo, né, que é o mestrando da UFBA. Aí eu vi e o que estava escrito, eles falaram que a gente estava colocando ele como olavista, bolsonarista, falaram ainda que eu e o Eduardo somos mentirosos. Então, assim, tem ataques diretos mesmo, né? Mesmo que seja uma ação extrajudicial, uma notificação extrajudicial que, de primeiro momento, juridicamente não é nada, mas é uma forma de ameaçar, né? Uma forma de perseguir os pesquisadores que estão trabalhando, que estão tentando compreender, fazendo uma análise crítica sobre a produtora, sobre a empresa. E lá dentro do e-book são 4 artigos falando sobre o Brasil Paralelo, mas um deles não foram extra notificados, não teve nenhuma notificação, né? Os 3 que tiveram são artigos fazendo uma análise crítica da empresa e das suas produções. E eles alegaram que eu e o Eduardo estávamos colocando eles como bolsonarista, olavista, né? E que não tinha nenhum respaldo para poder falar sobre aquilo. Em que eles pediram para a editora, de primeiro momento, pediram para a editora dar um direito de resposta para eles, né? Eles precisavam de direito de resposta e para os organizadores do e-book se retratar com eles. Como o Nicolás comentou, né? É uma editora pequena, é uma editora que, querendo ou não, ia gastar, né, com advogados, então ficaram com medo. Então a editora se retratou e a editora publicou o direito de resposta deles dentro do e-book, né? E o outro organizador do e-book também mandou uma mensagem, comentou comigo se poderia mandar, até então a gente estava com medo, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem nenhum aparato jurídico, a gente não está ligado a uma instituição direta em relação ao e-book, né? Então, assim, isso gera um medo em nós, são jovens pesquisadores. Então, de primeiro momento, a editora se precipitou, a editora publicou o direito de resposta dentro do e-book e os outros pesquisadores seguiram entre nós mesmos conversando sobre essa forma de perseguição e o que nós poderíamos fazer, né? Até então, eu tinha entrado no grupo do professor Zacarias, né? Conheci a galera da Bahia, e o professor Zacarias, então, não tinha recebido essa notificação extrajudicial, né? Porque a deles que foi em agosto agora e a minha tinha sido no início de junho. Então, assim, a gente estava sozinhos, sem nenhum apoio jurídico, né? O Professores contra Escola Sem Partido, a gente entrou em contato com o Professores de Escola Sem Partido, falando sobre o caso, retratando o caso. Eles falaram que poderiam nos ajudar, né? Então, assim, Professores contra Escola Sem Partido também está nessa. E, assim, a maior ferramenta é o coletivo, né? Então, a gente tem que estar coletivamente juntos para poder lidar com essas ameaças, com esses ataques e com essas perseguições, até porque somos jovens, ainda estamos entrando agora na área acadêmica, né? Realmente é muito difícil para nós. Uma das moças que foram notificada, ela estava com uma pesquisa, agora, por conta disso, dessa notificação, ela mudou o rumo da pesquisa dela, então, assim, gera um impacto em nós, querendo ou não, gera um impacto, né? A gente fica com medo, a gente fica preocupado com o andamento da pesquisa, então, assim, é muito difícil, né? Eu falo que o apoio dos orientadores, da ANPU, né, do órgão institucional, é importante para a gente, porque a gente está começando agora e se vê sozinho numa situação dessa, né, de perseguição. Então, foi mais ou menos isso, né? Mandar essa notificação para nós em junho, falando sobre esses ataques, né, que
estávamos vinculando a eles ao olavismo, ao bolsonarismo, e em nenhum momento eles tinham contato com o Olavo de Carvalho, sendo que na própria produção deles, dos principais entrevistados é o Olavo de Carvalho. Foi o próprio Olavo de Carvalho que deu a ideia do Brasil Paralelo ser uma produtora militante, né? Foi o próprio Olavo de Carvalho, então há essa influência grande do Olavo de Carvalho dentro da produtora. Então, assim, não tem como não falar, porque tá lá nos vídeos deles, né? Então tá lá, não tem como. Então, assim, para a gente foi um pouco complicado lidar com isso de primeiro momento, né? Claro que eu contei com o apoio de professores, o próprio Fernando veio conversar comigo, depois do Zacarias, né? Depois aconteceu com ele. Outros professores também da UF me deram apoio, o meu orientador da UniOeste, professor Gilberto Calil também. Então, assim, tivemos apoio, só que, assim, para nós, lidar com isso é muito difícil, né? Lidar com essas ameaças, essas perseguições, até porque foi a primeira vez que aconteceu comigo. E lembrando que não é a primeira vez que eles atacam pesquisadores, não somos os primeiros, concordo que não seremos os últimos, né? Teve pesquisadores também de Minas Gerais que foram atacados pela empresa, né? E depois aconteceu com nós, e depois com o professor Zacarias. Então, assim, são várias pessoas. Então, assim, a gente está tentando mapear esses pesquisadores, professores, para poder fazer uma ação coletiva, né? Porque eu acho que é isso. A ferramenta para lidar com essas perseguições é... Sônia, se me permite, Sônia, eu queria só complementar uma coisa, né? Dizer da covardia dessa empresa, né, que segundo reportagem de Fábio Zanini para a Folha de São Paulo, feita neste ano, no início deste ano, que no ano passado essa empresa que mudou, como a Maiara disse, de Porto Alegre para São Paulo, né, hoje ela ocupa um andar inteiro de um prédio da Avenida Paulista e teve um incremento na sua riqueza, nos seus recursos, em 335%, segundo reportagem de Fábio Zanini, está na imprensa. É uma covardia de uma empresa desse tamanho intimidar pesquisadores. Nós já temos uma pesquisadora que desistiu de prosseguir a pesquisa por conta dessa notificação extrajudicial. Nós temos aqui uma jovem, né, e a Maiara Balestro, e Eduardo Pereira, que é me orientando também do mestrado, que quando me falou, eu fiquei assustado com o nível da covardia, né, e disse para ele que nós não podíamos nos intimidar. É importante dizer, Sônia, que nós estamos num contexto em que como Gramsci dizia, né, o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu, né, nesse claro escuro é onde nascem os monstros. A Brasil Paralelo só pode ser a Brasil Paralelo como a gente conhece hoje, nesse contexto de ódio, né, nesse contexto em que um discurso sobre a existência de uma suposta hegemonia do marxismo cultural pode aglutinar tanta gente. É fruto do ressentimento, né, de tanta gente frustrada em função da crise econômica, né, da frustração política, da crise ética que a gente atravessou, do golpe de 2016, que a Brasil Paralelo pode emergir nesse contexto aí e criar esse fantasma, como em outras épocas da história também se criou fantasma, né? Nós temos agora o marxismo cultural, né? Houve nos anos 30 o chamado bolchevismo cultural. Imagine vocês que nós, na universidade, temos muito debate entre nós, não temos acordo sobre tantas coisas, né? Temos tantas diferenças, né? E os nossos debates são debates duros, mas nós nos respeitamos. Mas entre os nossos debates, não há nenhum de nós que defenda que a Terra não seja redonda, que não tenha havido um golpe em 64, ao qual se seguiu uma ditadura, e que o nazismo e o fascismo não sejam de extrema-direita. Nós todos sabemos como são as coisas, porque há um consenso acadêmico sobre isso. Em torno dessas questões, nós divergimos muito, né? Porque não há o marxismo cultural, não há hegemonia de nenhum dos grupos, nós temos muitas divergências, mas tudo que fica nesse outro plano, que é da pseudociência, fica da porta fora da universidade, porque, obviamente, que não pode invadir o espaço, porque a gente não pode dar tantos passos atrás assim, para voltar a discutir se a Terra é plana, se ela gira, se a Terra é plana ou redonda, se ela gira ou não em torno do Sol, ou se o fascismo e o nazismo são ideologias de extrema-direita, né? Na Brasil Paralelo, os conteúdos que eles trazem, eles, se não dizem que a Terra é plana, né? Porque, obviamente, que isso é muito mais difícil, eles deixam para o Olavo de Carvalho dizer lá da forma como ele consegue dizer, né? Eles não dizem isso, mas dizem claramente que o fascismo e o nazismo são de esquerda e não falam em golpe, não falam em ditadura, não falam em terror. Enfim, isso não pode entrar na universidade, isso não pode passar por ser o consenso que eles querem criar daquelas pessoas que estão fora da universidade e acham que a universidade é dominada por uma hegemonia do marxismo cultural. Isso tudo é falso. Se me permite só um pequeno acréscimo, porque eu acho que
um pouco essa ideia da frustração que o Carlos trouxe, que me parece que é algo de ressentimento aí também, ele se deve também em função das transformações pelas quais as universidades públicas passaram na última década, sobretudo, com políticas de ações afirmativas, com uma diversidade muito maior de pessoas ingressando na universidade. Agora, os dados das pessoas que estão inscritas no Enem mostram que diminuiu brutalmente o número de pessoas negras que estão se inscrevendo para ingressar na universidade. Então, isso é um projeto. É um projeto o ressentimento ele envolve uma certa ideia de perda, né? Então é como se essas pessoas, por isso que eu destaquei, são 3 jovens de classe média alta, porto-alegrense, brancos, né? Porque há um sentimento de perda também de alguns espaços que eram privados para essas categorias sociais e que de repente foram transformados a partir de políticas de ações afirmativas que transformaram não apenas o público que frequenta as instituições, mas inclusive a própria maneira como a história é pensada, a própria epistemologia da historiografia foi transformada. Então nós produzimos uma história muito menos, enfim, muito mais crítica em termos de princípios eurocêntricos, e aí a produtora defende uma historiografia predominantemente eurocêntrica. Talvez a gente volte a falar disso depois, mas só para destacar que essa ideia do ressentimento, ela está atrelada a um sentimento de perda de alguns espaços sociais que eram privilégios de determinadas categorias sociais, né? Obrigada, Nicolase, né? Eu acho que você toca num ponto importante para a gente passar para o nosso próximo tema, e você disse uma expressão-chave aí que eu acho que a gente precisa pensar, que talvez até demoramos demais para perceber. Há um projeto em curso, claramente, de disputa narrativa sobre a própria história do país, né? Um projeto que ataca temas, que prioriza principalmente alguns temas específicos, exatamente porque se coaduna com todo um processo de transformação da história e da própria universidade nos últimos anos. E não é à toa que, por exemplo, em 2009, quando o Guia Politicamente Incorreto de História do Brasil é lançado, do jornalista Leandro Narlock, ele abre o seu livro dizendo que veio para jogar tomate na historiografia tradicional, de tomate na gente, né? Então, é muito interessante que as mesmas pessoas que hoje reivindicam que tentam pressionar professores, né, que tentam intimidar professores, né, imagino que criticava que a gente que fazia um domínio, que nós tínhamos um domínio na universidade, é a mesma que hoje tenta construir um processo de construção que é também, principalmente, ideológica e de mercado também, né? E por falar nessa guerra, né, que parece tomar conta dessa disputa de temas, alguns temas específicos parecem gerar e mobilizar mais esses grupos do que outros, e principalmente mobilizar a cena pública. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? De que temas, né? Quais são os principais temas que têm sido colocados em evidência, né? Têm sido objeto dessas disputas, e também pensar um pouco como é que esse tipo de produção de narrativa tem sido produzida em termos de utilização de fontes, utilização de outros trabalhos de pesquisadores, né? Como é que esse material tem sido manipulado, né, e trabalhado por esses grupos, né? Então, eu queria pensar um pouco, pegando a deixa aí da epistemologia, né, dessa disputa que é também sobre a epistemologia da história, como é que esses novos temas esses temas, na verdade, têm se apresentado a partir dessa produção. Acho que a gente pode fazer o sentido inverso, começar agora com o Nicolase, e depois a gente faz aí um outro circuito aí, voltando. Bom, até onde eu consigo perceber, né, e claro, eu nunca estudei mais a fundo toda a produção da empresa, mas eu tenho tentado ficar atento, pelo menos, ao que eles divulgam. Eu destacaria que, enfim, eles têm um leque bastante amplo de atuação, né, e que eles têm ainda expandido isso como uma forma também de expandir formas de financiamento, né, então eles vão disseminando esses produtos em variados públicos com uma estratégia também, que é uma estratégia própria de empresa, enfim, não há nada de errado quanto a isso, né. Eu acho que para nós, historiadores e historiadoras, talvez a produção mais conhecida seja, de fato, a série Brasil, a Última Cruzada, que, a meu ver, é uma versão oitocentista, né, do processo de formação da sociedade brasileira, contada, então, como eu havia mencionado, a partir de uma visão predominantemente eurocêntrica, branca, patriarcal, o modelo de uma narrativa
puramente factualista, né, que é incapaz de tratar dimensões processuais da história, né. Eu sempre destaco isso quando eu comento sobre a empresa. A escravidão para eles, por exemplo, é apenas assume uma dimensão moral no discurso deles. Ora, o escravismo ele foi estruturante da nossa sociedade, e as sequelas, né, da escravidão permanecem ainda hoje estruturando as nossas relações sociais. Então, colocar isso como um mero problema de ordem moral é, sobretudo, um equívoco historiográfico, né? E acho que dentro dessa narrativa de caráter histórico, eu acrescentaria, inclusive, esse vídeo que tornou a empresa realmente conhecida no Brasil, que é o Entre Armas e Livros, né, sobre o golpe e a ditadura civil-militar iniciada em 1964. Eles até colocam lá, foi golpe, houve uma ditadura, mas o discurso deles é legitimar um pouco a partir de uma ficção que foi criada e disseminada, inclusive, por Olavo de Carvalho, de que havia uma iminente revolução comunista no Brasil, que, de fato, a historiografia séria nunca comprovou esse tipo de construção. E aí ali há alguns problemas de ordem metodológica se a gente pensar no campo da historiografia, né? Em primeiro lugar, eles destacam que estão lidando com fontes inéditas da ex-União Soviética, que mostravam como que havia interesses soviéticos no Brasil nos anos 60, o que também é uma platitude, né? Num contexto de Guerra Fria, em que as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética, estão ali repartindo, né, estão num embate geopolítico nas diversas porções do planeta. Seria mais curioso se não houvesse tentativa da União Soviética acompanhar o processo político no Brasil, não é? Mas aí tem um pouco ali, tem distorções no uso dessas fontes. Eu já escrevi um texto, não a respeito do vídeo, mas a respeito de um livro deles. Eles desconsideram totalmente pesquisas que mostravam apoio a João Goulart, né? A gente tem uma série de fontes que embasam isso. Então, quando eles falam que o João Goulart não tinha apoio popular, isso pode ser um equívoco historiográfico, por desconhecimento de fontes, mas no caso de uma empresa como essa, eu diria que é uma prática negacionista mesmo, porque há uma intencionalidade que está subjacente àquilo, né? Então, enfim, grosso modo, assim, eu diria que o modelo de historiografia vendido por essa empresa é um modelo que, enfim, ele é sobretudo ultrapassado em termos de conteúdo, de forma de abordagem, metodológico, e remete a uma nostalgia imperial, né? Eu sempre tento apontar para isso, né? Essa é uma empresa que vende um conteúdo monarquista, marcado por um fundamentalismo cristão bastante conservador, não é? E aí eu diria, assim, depois talvez a gente possa voltar a isso também, mas ao público que quer se interessar por isso, não importa se de esquerda, de direita, se conservador ou não, se está interessado por esse tipo de narrativa, vai ler a obra do Van Hagen, por exemplo, que pelo menos está de graça na internet, né? Não precisa pagar pelo produto da empresa, né? Mas, enfim, eu abro a palavra para não me estender muito. Aqui teria outras coisas sobre outras produções da empresa, mas se for o caso, depois eu volto aqui, tá? Só para quem está chegando agora, né, aqui é o programa Ampu em Pauta. Nós estamos refletindo nesse encontro de hoje sobre o Brasil paralelo e os ataques à história profissional. Professor Zacarias, gostaria de comentar um pouco sobre esses temas e pesquisas, né, que são projetados ali naquela produção? Sim, sem dúvida. A primeira que a Brasil Paralelo, ao se contrapor aos professores como um todo, e especificamente aos professores de história, eles se arrogam o lugar da imparcialidade, né? Eles são imparciais, são apolíticos, né? Como o Fernando disse no primeiro bloco, eles fazem questão de dizer que não recebem dinheiro público, e nós queremos saber se recebem ou não recebem, né? Que não recebem dinheiro público de forma nenhuma. Essa é uma forma de demonizar o Estado, né? Há um discurso anti-estatista que atravessa todo o conteúdo da Brasil Paralelo, e esse discurso anti-estatista tem essa dimensão da meritocracia, né? Do suposto liberalismo que eles assumem, e que, não obstante, admitam, como todo ultra neoliberal, que a ditadura pode ser uma forma de salvar a democracia dos comunistas, como é o discurso do filme 1964, Brasil entre Armas e Livros. Então, apesar dessa característica, né,
deles serem liberais, eles acham que o liberalismo é algo natural, né? Todos os outros é que são ideológicos, é que são partidários, é que têm posições políticas, e eles são os neutros, né? Obviamente que isso, para qualquer ciência, ainda mais para a ciência da história, é uma farsa, né? Não existe neutralidade axiológica em nenhuma espécie, né? Então, quando eles fazem isso, eles demonizam a escola como um todo, nesse veio, né? Nesse viés do movimento Escola Sem Partido, né? Um outro produto deles, além da Última Cruzada, que é mais particularmente interessante para nós, historiadores, né? Pela forma como o Fernando bem colocou aí, como eles encadeiam a história do Brasil, sem nenhum respaldo naquilo que é o consenso acadêmico, né? O mínimo consenso acadêmico que se pode ter sobre o que foi a passagem da monarquia à república, né? Por exemplo, no primeiro filme dele sobre a Última Cruzada, que é justamente da passagem da monarquia à república, é como se as oligarquias tivessem surgido na república, brotado como cogumelos depois da chuva, né? Quer dizer, não existe nenhum laço dessas oligarquias com o regime anterior, porque o regime anterior é um regime puro, é um regime em que o Brasil estava organizado, que o Brasil caminhava para ser potência, e de repente é desorganizado por um golpe militar, né? Veja que o discurso é bem olavista aí, né? O olavismo é bem antipositivista. Então, o golpe militar desorganiza o Brasil naquele contexto e instaura uma república oligárquica onde o caos vai ser o ponto de partida de todo o resto, né? Então, assim, já aí você percebe isso. Então, ao lado desse discurso sobre a história do Brasil que está lá na Última Cruzada, tem um outro produto deles que é a Pátria Educadora, né? Você imagina que são 3 filmes sobre a Pátria Educadora, são mais de 3 horas, né, desses 3 filmes, e eles abrem a Pátria Educadora com cenas do que seria a universidade na perspectiva deles, e claro que assusta quem está fora da universidade. Então, assim, protestos, pancadaria, baderna, pichações, a balbúrdia, né, que o ministro Weintraub, que é entrevistado reiteradas vezes, que tem diversas passagens que ele fala, imagine só, aquele ministro que diz que a universidade tem produção de anfetamina e plantações de maconha, ele é ouvido diversas vezes. Então, a Pátria Educadora tem esse aspecto aí que é a demonização da universidade, a demonização da escola, a demonização da educação e dos professores como um todo. O problema da educação no Brasil, o fato de nós estarmos localizados em patamares muito inferiores nos rankings mundiais, é um problema dos professores, não é um problema das políticas públicas, né? No máximo, as políticas públicas que foram implantadas vieram nesse contexto de desorganização da República, né, em que o Estado passa a intervir, né? Eles demonizam a forma como o Estado passa a lidar com a educação e promover a educação. Então, isso que o Fernando disse aqui, né, desse ressentimento que a gente tinha falado, de que pessoas entram na universidade por políticas públicas, obviamente que é um dos pontos principais da demonização que eles fazem da universidade, porque o Estado não pode intervir. Certamente eles supõem que só eles podem fazer educação, oferecer, né, que parece que é uma coisa barata, né, R$10, né, toda hora tem os produtos dele, toda hora é interrompido pela propaganda do autofinanciamento. Financie, patrocine Brasil Paralelo, vão tirar do ar, né? Ou seja, é uma ideologia ultra-privatista, ultraliberal e que, não obstante, assume que a ditadura é uma perspectiva de salvar o Brasil dele mesmo, salvar o Brasil do Estado, dos comunistas, daqueles que querem se apropriar através da coisa pública, da realidade do Brasil, da história do seu passado e da riqueza que ele produz, o que é completamente falacioso, farsesco. Obrigada, professor Zacarias. Eu acho que tem houve um ponto na sua fala que me parece também muito importante, que é a falácia da neutralidade, né? Isso é muito evocado dentro do discurso, justamente para se dizer que a história que ali seria produzida seria, sim, a história verdadeira. E há também toda uma discussão sobre o que seria a verdade histórica, que, no caso, eles defendem que contariam, portanto, essa história, porque trariam essas versões que teriam sido ocultadas pela historiografia tradicional. E pensando sobre esse tema da neutralidade e da verdade, né, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre a seguinte questão: nós podemos situar a proposta histórica desse grupo como uma produção negacionista, né? A gente tem visto aí que nos últimos 2 anos, principalmente, o conceito de negacionismo se espraiou em nossa cena pública,
e se tornou quase uma febre dos seus usos, e como nós poderíamos pensar, então, a produção dessa empresa, em que medida ela se enquadraria num tipo de produção histórica negacionista. Então, eu vou fazer agora o rodízio e gostaria de começar com a Maiara, né, falando um pouco sobre isso, até porque ela já mencionou lá no comecinho de sua fala, né? O que você acha, Maiara, sobre essa produção, né, dessa empresa? Sônia, eu vou complementar um pouco da fala do Zacarias e vou deixar o Fernando e o Zacarias falar mais essa parte do negacionismo. Essa questão dessas produções deles sobre o 1964, Pátria Educadora, né? Eu fiquei pensando o impacto disso, né, por dentro do Estado. Por quê? Porque eu lembro que em 2019 eu ouvi, né, relatos falando que eles passaram em 1964 dentro de uma escola de São Paulo. Então, o quanto isso é problemático, né, o impacto dessas produções. Então, qual o projeto político que está sendo disputado pelos esses grupos, né, pela essa empresa. Então, o quanto isso é problemático, porque, assim, há um projeto em curso, né, há um projeto negacionista, um projeto fascista em curso, né. Eu lembro do professor Flávio Casimiro falando que as direitas começam a disputar as narrativas históricas para poder legitimar suas pautas, né, antiprogressista, anti-ciência. Então, assim, o impacto dessas produções deles tá por dentro do Estado, né? Então, assim, há um projeto deles. Eu lembro que em 2019, numa escola de São Paulo, eles passaram 1964, Brasil entre Armas e Livros, até teve relatos de uma professora, né, falando que passou para os alunos, e os alunos precisavam fazer um trabalho final sobre o 1964, né? E a própria professora comentou que estava de acordo com a produção, né? E toda vez que eu vou analisar essas produções na sua atuação, né, da empresa, eu analiso, eu pego no YouTube, porque essas produções estão disponíveis também no YouTube, né, os documentários, aí eu vou embaixo para ver os comentários das pessoas, né. Então, há um público-alvo aí, né, claro que há um público-alvo, um público de classe, né, um público branco, um público de classe média, né, mas, enfim, há um impacto na nossa área, né, porque eu vejo as professoras comentando que realmente eles estão certos. Eu já vi até aluno, né, comentando sobre isso, falando que tem interesse em fazer pesquisas de mestrado, ressaltando a importância do Brasil Paralelo, né? Então, assim, quando o Zacarias e o Nicolás comentou, né, sobre essas suas produções, eu fico pensando um pouco o impacto disso, né? O impacto disso por dentro do Estado, né? Para legitimar essas pautas mesmo antiprogressista e anti-ciência, né? E o quanto isso é muito problemático para a nossa área. Então, eu sempre, em 2019 ainda, quando podia apresentar presencialmente, as pessoas me perguntavam, né? Mas e vocês, historiadores, o que vocês estão fazendo em relação a isso, né? O que pode estar sendo feito em relação a isso, né? Olha, não tem como uma pessoa só trabalhar, né? A gente tem que atuar coletivamente, né? A gente tem que pensar coletivamente. E também aquela coisa, é uma empresa grande, é uma empresa que tem dinheiro, né? Então, assim, quais ferramentas para lidar com isso é muito difícil, né? E a alternativa é o coletivo. Então, assim, é mais essa questão mesmo, ressaltar esse impacto dessas produções por dentro do Estado, né? E a legitimação dessas disputas narrativas sendo uma pauta dessa direita mais extremada, né? Acho que é só complementando um pouco o que o Fernando falou, o Carlos falou, e passa a bola para ele em relação ao negacionismo e o revisionismo. Obrigada, Maiara. Nicolás? Bom, eu vou colocar, obviamente, uma perspectiva mais pessoal, né, da maneira como eu encaro essas questões. Eu diria que, enfim, o negacionismo atualmente, num contexto bolsonarista, ele é uma política de Estado, né? Então, eu acho que esse é um primeiro dado a ser levado em consideração. Há um projeto negacionista, né, que embasa um determinado modelo de sociedade. Autores como Alexandre Avelar, Patrícia Valim já apontaram para esse modelo de governabilidade, né, que se vale da prática negacionista para amparar as suas, enfim, o seu modus operandi também, né? Quer dizer, o nosso presidente é isso, né? Ele é um notório mentiroso, né? Isso não é uma ofensa, isso é um fato.
Nós temos sites que monitoram as afirmações falsas, mentirosas, imprecisas que ele dá. Então, ele diz uma coisa um dia, fala e desmente no outro, né? Então, isso é um procedimento, faz parte de um projeto. Mas quando a gente fala muito de negacionismo, e pensando, e aí qualificando talvez um pouco melhor isso, negacionismo histórico, eu tendo a ver que há um modelo, digamos assim, clássico do negacionismo, aquele que emerge ali nos anos 70, anos 80, 90, sobretudo num contexto europeu, das pessoas que negavam, de acadêmicos mesmo, que negavam o Holocausto. Então tem o famoso caso do Robert Faurisson na França, que foi interpelado e combatido por um historiador como Pierre Vidal-Naquet, que perdeu a mãe em Auschwitz, né? Houve o caso do David Irving na Inglaterra, que tinha uma produção bastante extensa, volumosa, era considerado um historiador com grande conhecimento documental, mas que depois constatou-se que ele deformava, inclusive falsificava fontes, e que ele processa uma historiadora norte-americana que o acusou, né, de negacionismo, e aí há um processo jurídico que ele perde no final das contas, que virou o filme com o título A Negação, aqui no Brasil, que conta um pouco também parte dessa história. Isso, então, que eu chamaria de um negacionismo histórico clássico, são essas pessoas que negam fatos históricos, mas procuram negar esses fatos a partir do próprio discurso da ciência. Então, eles se consideravam como historiadores, fazendo uma história ou um revisionismo histórico, como o Faurisson nomeava o seu trabalho, a partir de uma tentativa de lastro empírico que, de resto, foi desconstruído pela historiografia honesta, pela boa historiografia que pratica que produz conhecimento histórico com seus requisitos metodológicos, teóricos e assim por diante. O que me parece acontece hoje em dia, e o modelo do negacionismo que a gente vê espalhado na nossa sociedade hoje, que está ligado a uma política de Estado, mas também a gente tem que pensar o negacionismo como um negócio, né? É o fato de que o negacionismo ele ajuda, ele é bom para os negócios. Eu acho que as origens disso estariam menos nesse negacionismo clássico do que naquelas práticas que algumas empresas, sobretudo norte-americanas, começaram nos anos 50, ali, sobretudo a indústria tabagista, que diante de uma série de pesquisas que mostravam os efeitos nocivos do tabaco para a saúde das pessoas, o que elas faziam? Elas não simplesmente desmentiam esse fato, mas eles contratavam cientistas para colocar em xeque, ou melhor, para colocar em suspenso essas interpretações científicas, esses fatos científicos. Então, eles não simplesmente colocavam um outro fato no lugar, mas eles operavam segundo um processo de deslegitimação do processo de produção do conhecimento nas ciências. Posteriormente, a indústria do petróleo assumiu isso, e isso está relatado num livro muito importante nesse sentido, que é Os Mercadores da Dúvida, né? Então, eu acho que esse negacionismo está muito ligado, esse negacionismo como negócio, está no sentido de disseminar as dúvidas, né, e de transformar isso em lucro, né? Ou seja, transformar isso em algo bom para os business, né? E o que a gente vê, por exemplo, cotidianamente na CPI da Covid é isso, né? O que um senador como o Heinz faz é exatamente isso, né? É trabalhar a partir dessa dúvida mercadológica. Então, eu diria que, de uma forma geral, me parece ser possível encaixar a forma de funcionamento da Brasil Paralelo, não tanto naquele modelo de negar fatos, negar o Holocausto, mas de provocar dúvidas, né, e de questionar os espaços, as pesquisas, de questionar os espaços, as instituições de pesquisa, os profissionais que produzem conhecimento, de disseminar a dúvida e de comercializar a dúvida. Inclusive, a nota da ANPU, que foi em apoio aos colegas que estavam sendo atacados por eles, vai um pouco nesse sentido, né? Então, eu acho que sim, é possível, a gente tem um respaldo bibliográfico que nos permite situar a produção dessa empresa dentro de uma lógica negacionista, né? E é um pouco por aí. A grande questão é como é que a gente
como é que a gente enfrenta esse tipo de procedimento. Então, eu diria que não basta apenas historiadores e historiadoras se posicionar, né? Reforçando algo que a Maiara vem colocando. É coletivo, mas não é coletivo apenas do coletivo da historiografia. Isso tem que ser um novo modelo de sociedade, uma nova forma também de praticar política no nosso país para poder enfrentar esse tipo de estratégia, né? Obrigada, Nicolás e professor Zacarias. Bom, eu vou começar por essa última parte aí de Fernando, acerca do comércio que há em torno das mentiras, né? Uma pesquisa do MIT, citada por Juliano Dampoli, naquele livro O Engenheiro do Caos, diz que uma mentira compartilhada na rede social tem 70% mais chance de ser compartilhada, né? Uma mentira posta tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma verdade. Né? A indústria da mentira é uma indústria muito poderosa, ela rende dinheiro. Imagine, Sônia, o que é que você fazer ciência, né? A ciência é muito difícil, nós estamos vendo aí, esse ano e meio de pandemia, né? Ele é um exemplo claro de como a ciência trabalha, ela opera com muita dificuldade, com idas e vindas, né? Com refutação, com erros, com acertos, com hipóteses que são falhas. Imagine as pessoas todas se deparando com a ciência em plena produção do seu máximo esforço para extrair a vacina e se frustrando porque a vacina não funciona, porque precisa... Não é que a vacina não funcione, mas assim, os percentuais que são observados para vacinas que são aprovadas, que acima de 50% todas as vacinas são válidas. Né? Os cientistas têm um esforço imenso para explicar às pessoas por que uma vacina tem 50% de eficácia e funciona, tanto quanto outra que tem 80%, né? Para dizer para as pessoas que os públicos foram diferentes, que a amostragem é diferente e que essa vacina é tão boa quanto a outra, é difícil. Então, chega alguém com a sua mentira, sem precisar fazer ciência, sem precisar passar pela universidade, sem precisar fazer esforço nenhum, né? E com a mentira viraliza, dissemina e ganha dinheiro. Então, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que se ganha nisso aí. Então, hoje já há movimento, né? O Sleeping Giants é um movimento dessa natureza e muito importante de desmonetização da mentira, porque não é possível que empresas financiem a mentira. Né? Eu disse aqui antes, né, que se já não fosse por si só um absurdo praticar o negacionismo sobre a história, o negacionismo sobre vacinas, que mata pessoas, é o caos. Nós estamos com quase 600 mil mortes na pandemia no Brasil. Eu queria fazer só uma diferenciação, Sônia, porque às vezes a gente fala de revisionismo e negacionismo como se fossem as duas coisas. É compreensível que a gente faça essa confusão, nós, né, como um todo, e a gente use às vezes a mesma linguagem, porque o próprio Pierre Vidal-Naquet, quando escreveu Os Assassinos da Memória, se referiu aos revisionistas, né? O Robert Fourizon, que ele responde, ele não dialoga com Fourizon, porque o Pierre Vidal-Naquet deixa claro no seu texto que nós temos que discutir o conteúdo do que os negacionistas dizem, mas nunca debater com negacionistas. Então, no Negação, né, no filme Negação, e o livro da Deborah Lipstadt, né, que foi processada, a estratégia dos advogados era não ouvir sequer as pessoas que tinham sido vítimas de Auschwitz, para não dar margem aos negacionistas de defenestrarem pessoas cujas memórias são falhas, porque as memórias humanas são falhas. O trabalho do historiador, que é também um trabalho falho, que o historiador não tem monopólio da verdade, mas é também um trabalho falho, mas é um trabalho que tem dimensões de objetividade e de prova que a memória não tem. Então, a estratégia dos advogados, eles não levaram as vítimas do Holocausto, né, as vítimas da Shoah, né, para darem seus depoimentos, né, porque elas iam ser atacadas por David Irving, que era o seu próprio advogado, porque na Inglaterra isso é possível. E outra estratégia, né, os advogados sequer olhavam para David Irving, né? Porque essa é uma premissa básica. Nós não discutimos com os negacionistas, embora tenhamos que discutir o conteúdo dos seus produtos, porque a sociedade ela adere, ela assume, porque é discurso fácil, discurso muito precário. A ciência é complexa, né? O revisionismo, entretanto, é algo que está no interior das nossas universidades, das universidades mundiais. As primeiras correntes revisionistas, elas são do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E o Renzo De Felice, que tem uma biografia sobre Mussolini, que era um historiador que tinha um trabalho fabuloso e de grande dimensão e envergadura, a própria biografia de Mussolini tem essa natureza, ele foi apontado, né, por seus colegas da universidade como um historiador revisionista. Né? Por que é revisionista? Porque ele salvaguarda algumas características do fascismo, isentando a totalidade do que tinha sido o regime fascista da responsabilidade pelo que foi
a ditadura na Itália e depois o próprio nazismo na Alemanha. Um revisionista, normalmente, tira um aspecto de um período histórico para dizer que deslocado esse aspecto da sua totalidade, talvez a gente possa ver como positivo. Há revisionismo na universidade. Eu tenho um dos casos mais emblemáticos, desculpem, além do Renzo De Felice, né, o Ernest Noth, né, que gerou aquele famoso debate na Alemanha, o Storhenkriegszeit, né, aquele debate que opôs Ernest Noth, né, e o Jürgen Habermas, né, rebateu aquele argumento, chamou a história de Noth de apologética, né, em torno das premissas de Noth. O que é que Noth dizia? Noth dizia que todo o nazismo se justificava em função do que tinha sido o bolchevismo, né, que tudo que tinha existido no nazismo tinha um antecedente em Lenin, nos bolcheviques, nos gulags, né? Então, esse é o revisionismo que deu o debate. O Habermas responde a Noth, é um debate diretamente com Noth, né? No Brasil, nós temos um livro que eu acho muito emblemático, né, que ele não cita revisionismo nem negacionismo, porque são palavras que, embora já existissem na época em que esse livro que eu vou me referir foi publicado, não eram usuais. Eu estou falando do livro de Jacob Gorenda. Jacob Gorenda escreve um livro e publica no início da década de 90 que chama Escravidão Reabilitada, né? Porque o historiador que tinha sido membro do PCB, depois do PCBR, que foi preso, que escreveu o escravismo colonial, né? O Jacob Gorenda diz na Escravidão Reabilitada, que ele não chama de revisionismo, é que a escravidão está sendo reabilitada no Brasil da parte de historiadores que, de alguma maneira, reabilitavam Gilberto Freire. Ora, apesar de ser um texto de polêmica muito interessante e que ensina muito a gente, né, como historiografia, o texto de Gorenda é muito precário, porque a nova historiografia da escravidão, longe de reabilitar a escravidão, ela permitiu que os sujeitos da escravidão falassem, tivessem vozes, né, porque a historiografia estruturalista, que tinha sido erguida a partir da escola sociológica de São Paulo, não dava conta de tudo. Então, a história se transforma, né, se descobrem novas fontes, né, os novos personagens emergem e as pessoas que não tinham nomes passam a ter nomes. Então, isso estranhou Jacob Gorenda. E ele sustenta nesse livro, né, essa tese. Ele não chama de revisionista, mas é como se fosse, né? Nós temos na universidade debate sobre isso, né? Além Fernando citou aqui o texto que foi organizado, a Revista Brasileira de História trouxe um dossiê agora, organizado por Patrícia Valim e Alexandre Velar, sobre o negacionismo, mas há já uma tradição. O meu GT, por exemplo, tem pessoas que discutem o revisionismo na historiografia brasileira sobre o golpe, né? Em 2004, o Caio Navarro de Toledo, que não é do meu grupo de pesquisa, né, o filósofo da Unicamp, ele escreveu um texto chamado As Falácias do Revisionismo, e estava chamando a atenção de parte da historiografia, inclusive de Marco Antônio Villa, que o Fernando Nicolai também abordou naquele belo texto sobre o historiador né, os falsários, né? O Marco Antônio Villa, né, e outros historiadores, Argelina Cheibuco Figueiredo, que é cientista política, para o fato de que não se pode corresponsabilizar os que lutaram contra o golpe, pelo golpe que se sucedeu em 1964. Né? Muito depois de Caio Navarro de Toledo, há o Demian Mello, que traz um texto sobre o revisionismo, que faz debate. Depois a gente organiza livros sobre revisionismo. Então, há um debate dentro da universidade sobre o revisionismo. Né? Nós temos divergências, nós temos posições distintas em relação à interpretação da história. Né? Contudo, entre nós prevalece o consenso de que, sim, houve um golpe, que houve uma ditadura, né, que essa ditadura foi brutal, que houve vítimas dessa ditadura, que houve tortura, que depois houve um período de transição, e esse período de transição gera uma abertura, né? Enfim, há muitos consensos, né, que são como aqueles consensos em torno, por exemplo, das mudanças climáticas. Há muito debate sobre as mudanças climáticas, o chamado aquecimento global, mas ninguém deixa de acreditar, né, pelo menos na ciência, de que as mudanças climáticas são provocadas por fatores antrópicos, né? São os homens, né, que promovem as mudanças climáticas, e nós temos que nos responsabilizar por isso. Então, acho que essas questões elas vão continuar sendo temas de polêmica, né? E nós vamos continuar discutindo entre nós o que é o revisionismo, mas com os negacionistas a gente não debate. A gente debate com a sociedade sobre os malefícios dessa falsificação da história e de outros temas.
Muito obrigada, Zacarias. Só lembrando que vocês podem curtir as redes sociais da Ampul no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, né, por onde as lives estão também sendo transmitidas. E agora a gente caminha para a última parte da nossa conversa, né, uma conversa que tem sido, com certeza, muito esclarecedora, né, tem nos feito pensar muito sobre esses desafios. E é justamente pensando um pouco nesses desafios e no futuro, que a última questão que é colocada aqui para nós pensarmos é como nós podemos nos colocar diante dessa produção, né? Que estratégias nós poderemos lançar mão para fazer frente a essas narrativas? Acho que vocês já apontaram aí algumas questões, mas efetivamente, né, esse é um processo que tem avançado de forma muito veloz e que tende a se sustentar aí por um bom tempo, e talvez também seja o momento de nós começarmos a pensar como reagir de forma mais efetiva a essas produções. E aí, vou fazer novamente o rodízio, vou começar, então, com Maíra, desculpa, você quer começar comentando? Pode ser, Sônia. Maíra. Eu acho que a gente já apontou, né? Eu acho que um dos caminhos é ocupar os espaços, né? Essa iniciativa da Ampul é muito importante para a gente lidar com esse tipo de situação, né? Eu acho que é uma das iniciativas que abre caminhos para a gente pensar em ocupar outros espaços também. E ocupar as redes, né? Eu acho que também é importante a gente ocupar as redes. A direita soube fazer isso muito bem, então é a nossa hora agora de fazer isso também. Claro que eles têm ferramentas para isso e têm um capital material também, então é difícil para nós lidar com isso, mas enfim. Acho que no coletivo a gente consegue fazer isso, né? Ocupando esses espaços, podcast também, acho que é muito importante a iniciativa de podcast. Também grupos de estudos para poder debater esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de narrativa. Então, acho que uma das principais iniciativas para poder enfrentar, né, esse combate, entre aspas, é ocupando as redes e ocupando esses espaços midiáticos, né? É muito importante. E o coletivo, acho que é muito importante o coletivo, principalmente nós pesquisadores, né, jovens pesquisadores, assim, para poder lidar com isso, para poder não desistir também de pesquisas em relação ao Brasil Paralelo, né, principalmente, porque querendo ou não, dá um certo medo, né, para a gente continuar. Eu acho que nós pesquisadores temos que nos unir para poder lidar com toda essa situação, né, e claro, eu acho que o apoio, ressaltando novamente o apoio dos orientadores, também para poder, não só orientando, lidar com uma situação sozinha, isolada, porque é muito difícil. Então, também é muito importante o apoio dos orientadores. E, em linhas gerais, é ocupar esses espaços, né? E fazer disso uma ferramenta para poder lidar com essas produções, com essas iniciativas. Também produzir, né, os conteúdos em blogs, né, não só questões mais no meio acadêmico, né, mas tentar sair da bolha. Eu acho que é importante para nós tentar sair da bolha, né, porque realmente ficou um pouco engessado, igual o professor Carlos falou, né, na Torre de Marfim, a gente ficou ali na Torre de Marfim. E poder lidar com isso dentro desses espaços para enfrentar essas narrativas, né? Então, ocupar esses espaços é muito importante, né? Principalmente agora, nessa nova geração. Obrigada, Maiara. Fernando Nicolazzi. Bom, eu acho que vai um pouco na linha do que já foi colocado, né? Do que essa conversa já nos indicou. Eu acho que o enfrentamento desse problema, ele passa, sobretudo, por 3 instâncias principais. A primeira delas, obviamente, falando aqui a partir do lugar de onde nós estamos, né, da historiografia acadêmica, hoje profissional, não é? Eu acho que o enfrentamento disso passa pela produção do discurso científico, né? Então acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente faz uma historiografia no Brasil de altíssima qualidade, né? Então isso não há a menor dúvida quanto a isso, é uma historiografia comprometida com os princípios básicos da produção honesta de conhecimento. Então, claro, a gente tem que mostrar o que há de falso, o que há de mentiroso, o que há de incorreto nessas narrativas, mas isso não basta, mas a gente tem que continuar fazendo isso,
né? Eu acho que o que constitui essa produção científica é, sobretudo, algo que o Carlos mencionou agora nesse último momento, o debate entre pares. Toda produção de conhecimento é uma produção socialmente realizada, né? Ocorre debates, há formas socialmente definidas de legitimação desse conhecimento. Então, quando uma empresa começa a processar pesquisadores, é porque ela opera segundo uma outra lógica, né? Então, esse é o primeiro dado. Então, eu acho que a narrativa, sobretudo de caráter histórico da Brasil Paralelo, não se sustenta diante de uma historiografia que oferece uma interpretação honesta sobre os nossos passados, né? Uma segunda instância, eu diria que é um posicionamento político mesmo, né? Ou seja, nos posicionarmos publicamente. Eu acho que essa oportunidade ela é fundamental, né? Esse espaço que a AMPU abriu e a atuação da AMPU no combate a essas imposturas é fundamental, né? Isso, então, não é, reforço o que a Maiara colocou, não é algo individual, é algo que tem que ser pensado coletivamente, né? Então, eu acho que ocupar redes, todas essas medidas são fundamentais, né? Ou seja, trazer essas questões para o espaço público, talvez não, concordo, não debatendo com negacionistas, mas intervindo no espaço público. E eu acho que a gente também não pode perder de vista uma dimensão jurídica, né? O negacionismo mata, o negacionismo atenta contra a democracia, né? Então, esses atos antidemocráticos, eles são embasados por mentiras. Não é à toa que há um processo contra fake news no STF. Não é à toa que há a CPI da Covid tem acompanhado, tem investigado empresas que disseminam negacionismo, né? Então, acho que passa por uma questão jurídica, o que não significa, para o nosso caso, judicializar a história. Eu acho que a questão é outra, né? É investigar o funcionamento dessas empresas, quem financia negacionismo e assim por diante. E também, acho que sem perder de vista, que se trata de uma empresa que comercializa produtos variados, não apenas históricos. Eu acho que a gente tem que, uma forma da gente atuar no espaço público passa um pouco por essas estratégias de desmonetização do negacionismo. Ora, quem é que... Certa vez eu escrevi um texto bastante irônico nesse sentido sobre a Brasil Paralelo, mas quem é que compra comida estragada para alimentar a família, né? Então você vai também consumir, do ponto de vista cultural, produtos que são suspeitos, de origem suspeita, que são mal feitos, né? Eu acho que não, eu acho que nós temos uma produção que é gratuita, de altíssima qualidade, e, repito, independente de posição política, se é de direita ou de esquerda, se é conservador ou progressista, não interessa. A produção acadêmica no Brasil está disponível nas revistas que são de acesso livre, né? Isso tem que ser muito valorizado, tem que ser sempre repetido. Então, a pessoa não precisa pagar para consumir um produto estragado. Ela tem acesso a ótimos, a excelentes produtos que estão aí disponíveis. Então, a gente reforçar esse dado, reforçar isso, porque as pessoas estão consumindo história. Isso é uma expressão que não, em tese, não desmerece essa relação que os públicos mantêm com a história. Agora, o que a gente compete, talvez, a nós, a partir da universidade, nesse esforço de mediação, que acho que todos os profissionais da educação, de uma forma geral, assumem, é manter um diálogo com a sociedade e mostrando, né? Olha, vejam bem o que vocês estão consumindo, né? Então, iria um pouco por aí as formas, me parece, de enfrentar esse problema. Muito obrigada, Nicolásio. Professor Carlos Zacarias. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter a clareza que, nessa questão, o que está em jogo não é apenas a disputa simbólica pelo passado, pelo que é a educação, pelo que é a escola. O que está em jogo são questões materiais, né? São questões de fundo que movem essa empresa, que, claro, para afirmar a sua hegemonia, precisa supor que há uma outra hegemonia dentro da universidade, que eles precisam desbaratar. Essa empresa é uma empresa que, como toda empresa, quer reunir riqueza material, né? E nesses poucos anos de existência dela, nós já vimos o quanto de riqueza material essa empresa amealhou, né? Reuniu em torno de si. Nenhuma empresa, em 5 anos, sai de Porto Alegre para ter um andar inteiro na Avenida Paulista, né? Uma empresa muito grande, e não é à toa
que a CPI da Covid está muito interessada em saber como foi que essa empresa chegou nesse patamar. Em segundo lugar, Sônia, eu acho que a gente não pode se intimidar. Eu sei o quão difícil é para professores de educação básica, especialmente professores de história, lidarem com essa situação, né? Ter que, às vezes, enfrentar estudantes que estão ali aprendendo e que foram contaminados por essa onda de mentira, de ódio, que atinge a eles também, né? E que, às vezes, vão para a sala de aula inteiramente empoderados dos seus lugares, para contestar o professor, né? A educação sempre pressupõe que não há verdades absolutas, não há verdades instituídas, e mesmo o lugar da autoridade que o professor assume não pode ser exercido com autoritarismo. O professor deve sempre respeitar o aluno. Entretanto, esse aluno investido desse ódio, às vezes, passa a ser uma ameaça para o professor, e esse professor não pode se intimidar. Se na sociedade a gente tem aquele discurso, né, que se ninguém solta a mão de ninguém, nós temos que ter muita atenção para os professores da educação básica, e a nossa associação docente faz um papel importantíssimo, porque eles não podem ficar descobertos. Nós não podemos achar que o problema só é a universidade. Se nós não vencermos essa disputa do ponto de vista material, né, nós vamos perder a universidade, vamos perder a escola, principalmente. Né? A outra coisa, eu acho que é muito importante, a própria gestão passada, né, da ANPU, ela já se assumiu, né, como fazer a história em combate. Né? Não pode haver vergonha da nossa parte, da gente fazer uma militância que seja em defesa da história, em defesa da verdade, em defesa de um patrimônio que não é nosso, é um patrimônio coletivo da sociedade, a que nós devemos devolver o investimento que a sociedade faz em nós. Né, que faz na universidade, que faz no conhecimento, que foi para formar a mim, doutor, a vocês, doutores, a Maiara, mestre, né? E assim Então, nós não podemos ter vergonha de fazer essa defesa da universidade, ainda que sem abdicar do rigor científico. Nós somos historiadores e dialogamos com os nossos pares, temos as nossas divergências, submetemos o nosso trabalho à apreciação dos nossos pares. Né? Sem abdicar do rigor, nós temos que saber que fazer a defesa da universidade é exercer, neste contexto, algum tipo de militância. Né? E a militância pode passar pelo enfrentamento jurídico dessas questões, né? Sem, como o Fernando disse, judicializar a história, porque a história não vai ser resolvida nos tribunais, né? Não há tribunais da verdade para dizer o que é verdade na história, mas há sim a ciência, assim a universidade, há sim elementos e parâmetros que foram construídos e que estão consolidados e que devem ser observados. E se essa empresa não faz isso, ela, se nos ameaça, tem que ter uma resposta à altura, e eu acho que nós estamos começando a dar essa resposta à altura. Primeiro é falar para a sociedade, é colocar a sociedade ao nosso lado, depois, entre nós mesmos, constituímos a frente em defesa da sociedade, né? Essa frente única que se fala na sociedade, a gente faz também na universidade, né? E, em seguida, firmar os nossos lugares, que não são lugares inamovíveis, né? Que não são lugares que vão permanecer ali o tempo todo, mas não são lugares que possam ser desafiados com quem apenas quer mercadejar mentira, a falsificação e ganhar dinheiro em torno disso. Então, acho que o passo nós já estamos dando, e eu fico muito feliz de que a ANPU tenha promovido esse debate aqui entre nós. Muito obrigada, Zacarias, né? Então, estamos encerrando esse encontro que foi tão rico, né? Essa reflexão que eu acho que é tão importante. Nós precisamos falar dessas outras narrativas históricas que circulam na nossa sociedade, porque elas também, além de impactarem essa sociedade, nos impactam também, e é fundamental que a gente possa refletir, até mesmo para nos resguardarmos e nos protegermos e respondermos também aos ataques que nós comumente temos sofrido. Eu vou passar, então, uma rodada para as considerações finais de vocês, para vocês se despedirem, para a gente encerrar aqui esse programa de hoje. Muito obrigada, e eu passo a palavra, vou começar com Maiara, né, para suas considerações finais. Obrigada, Sônia. Novamente eu quero agradecer, né, a ANPU pela iniciativa. Eu mais aprendi também agora no debate com o Fernando e com o professor Zacarias, também é uma honra, né, ter participado desse debate com esses dois professores, são exemplos, assim, a serem seguidos, trabalhos fundamentais necessários para a gente tentar compreender essas narrativas, né, eu acho que isso é muito importante também. Então, novamente, agradecer a todos, né,
por essa iniciativa e a importância disso, né? Como a gente já colocou anteriormente, é muito importante a gente tomar essa posição, né? E enfrentar isso coletivamente. Mas é isso, quero agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Maiara, professor Zacarias. E eu, como Maiara, também quero agradecer muito ao Ampur, né? Primeiro pela nota de solidariedade, pela agilidade em responder isso. Já tinham feito isso em relação à disciplina do golpe, fizeram isso agora, era uma outra diretoria lá, agora é essa, o que demonstra que não há tergiversação em relação ao que nós temos que fazer, né? Ou seja, há um consenso entre nós que se algum de nós foi definido, não por corporativismo, não é isso, mas se algum de nós for atingido, nós temos que olhar para o que aconteceu e defender esse professor que está sendo atingido. Então, eu saúdo o Ampur, né, por ter promovido isso, por ter feito aquela nota lá atrás e ter feito essa nota aqui, por abrir esse espaço para a gente fazer esse debate. Também aprendi muito com Maiara, com Fernando, com Sônia, né, fico muito feliz que a gente tenha feito essa discussão nesse nível, né. Eu quero saudar os historiadores e as historiadoras do Brasil, né, que lutam, né, uma luta em glória, né, uma luta num momento difícil em que a história que devia ser valorizada, né, em função do conhecimento que a gente já produziu, né, como o Fernando diz, assim, a historiografia brasileira é uma historiografia muito qualificada que nos orgulha, né. A história está no foco aqui, no olho do furacão, porque é um dos principais palcos das disputas, né, nesse aspecto, que são simbólicas, mas claro que reverberam, que tem um fundo material, né? Nós não vamos nos iludir, porque claro que empresas querem ganhar dinheiro, e querem ganhar dinheiro destruindo o patrimônio que o povo brasileiro construiu para si, que é a universidade pública, que é a ciência, que é o conhecimento. Muito obrigada, Zacarias, Fernando, Nicolazzi. Eu também queria agradecer a participação de todos e todas nessa mais do que ótima, dessa necessária iniciativa da Ampul, dizer que foi uma alegria dividir essa conversa com a Maiara, com o Carlos, e também te agradecer, Sônia, por nos conduzir nessa conversa de uma forma tão serena, tranquila. Eu acho que destacar também a tua produção acadêmica, né, que é sempre uma produção combativa e que tem nos alertado para os diversos modos de funcionamento das fake news, do negacionismo na mídia. Então, acho que isso é super importante. Parabenizar a Ampul por assumir esse caráter combativo e também por essa solidariedade que tem prestado aos historiadores e às historiadoras, e reforçar, né, na esperança que essa nossa live agora, ela não fique restrita apenas ao âmbito da historiografia, mas que ela tenha uma repercussão para além das universidades, por pessoas que se interessam por conhecimento histórico, mas também que se interessam por democracia, reforçar algo que é fundamental, né, que história não é opinião. O que nós discutimos aqui agora não foi uma opinião pessoal sobre uma empresa, mas foram argumentos que vêm sendo construídos à base de pesquisa, de interpretações, com base em dados, com um lastro empírico, né, que ampara esses nossos argumentos. Então, nós não estamos apenas colocando uma posição pessoal diante de uma empresa, a gente está estabelecendo uma reflexão crítica sobre o que essa empresa significa, sobre o que ela faz no nosso contexto e quais são os impactos para uma sociedade que atualmente ela é tão carente de formas democráticas de vida, né? Então, acho que esse debate vem para somar nesse esforço que tem que ser cotidiano, nesse processo que tem que ser constante de construção da democracia e de melhora da qualidade democrática na nossa sociedade, né? Então, espero que isso surta algum efeito de alguma forma e algum efeito positivo nesse sentido, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Nós agradecemos a todas e todos que estiveram nos assistindo aí nessa nossa conversa. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito. Eu, particularmente, aproveitei, aprendi muito, né? Fico muito grata por poder ter tido essa conversa com vocês, né? Que foi, sem dúvida, muito rica. E vocês assistiram aqui o programa Ampul em Pauta, que é uma série produzida pela Ampul e que convida historiadores e historiadoras para pensar em temas contemporâneos. A gente
pede que vocês continuem acompanhando as publicações da Ampul, curtam e sigam as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque, com certeza, essa também é uma ação de divulgação de produção histórica e também de enfrentamento, né? Uma maneira como a própria Ampul tem se colocado nos últimos anos nesse papel de intervenção pública, de reflexão pública da própria história, né? De defesa desse lugar de produção do conhecimento sempre tão importante. Então, muito obrigada, e aí até o próximo encontro, e tchauzinho.